Meus caros, é chegado o dia de confirmar aquilo para que vos tenho vindo a alertar desde o início de janeiro do ano passado. Desde que se começou a falar de inflação, e recordem que a inflação começou a disparar ainda em 2021, nos finais de setembro, outubro, notou-se um aumento dos preços, um aumento generalizado, mas como a guerra só começou em 24 de fevereiro, só a partir dessa altura se começou a falar realmente na inflação, provocada pela guerra, alegadamente pela guerra. No entanto, já desde janeiro do ano passado que se notava que os preços continuavam a subir e de uma forma que não era considerada normal. Mas desde o dia 24 de fevereiro não faltou quem fizesse contas à vida e foram sempre chegando a números que eu desde sempre achei muito estranhos se comparados com aquilo que se via realmente no dia-a-dia de cada vez que íamos a um supermercado. Esses números de 4%, 5%, 6%... eram números absurdos. O custo de vida não era compatível sequer com estes números, era muito superior. E eu fui denunciando isso nos vários vídeos que fui fazendo desde essa altura. E hoje a CNN traz-nos as contas a um pequeno cabaz de compras para uma única refeição frugal e chegou à conclusão que a inflação num ano em matéria de produtos alimentares do dia-a-dia, atenção, dos quais nós não podemos prescindir, não estou a falar de lagostas, não estou a falar de caviar, estou a falar dos produtos alimentares do dia-a-dia, esse valor de inflação aumentou, imaginem, não 7%, nem sequer os 10%, aumentou qualquer coisa como 62% ao longo do último ano. Eu convido-vos a ver os meus vídeos do ano passado, de há 10, 11 meses, onde eu denunciava justamente que os preços nas prateleiras dos supermercados tinham todo subido muito mais de 25%. Foi assim que eu comecei com estes números, porque era realmente isto que me era dado a ver de cada vez que eu ia fazer compras. Começámos com 20%, quando se dizia que a inflação eram 4%. Chegámos aos 30%, 40%, quando se dizia que a inflação eram 5%. E agora que se diz no final do ano que a inflação de todo o ano, imagine-se. Aqui acresce ainda o aumento da energia, o aumento das prestações no banco, que subiu desmesuradamente, o aumento de uma simples botija de gás, que subiu mais de 50%, meus caros. Nestes aumentos de que ninguém fala, só aqui nós estamos a falar no mínimo logo de 50%. Quem pagava 400 euros do seu empréstimo à habitação, hoje paga mais de 600, sem qualquer hipótese, ou até bastante mais. A energia também subiu 5, 3, 5 e foi a que subiu menos, mesmo assim acima da inflação. Meus caros, no final do vídeo, repetir-vos-ei esta pergunta. Conhece-se algum produto que tenha subido apenas o valor da inflação anunciada? Meus caros, é que não. E, portanto, o valor da inflação é completamente falso. Sempre foi e continua a ser falso. Não há nada que não tenha subido pelo menos o dobro e o triplo acima desse valor da inflação anunciada. Mas vamos ver o que é que a TVI, a CNN, nos traz hoje este exemplo. Meus caros, nos produtos necessários a uma simples refeição frugal, o aumento é cerca de 8 vezes superior à inflação que nos vendem. 8 vezes. Não é um pouco acima, é 8 vezes, quer dizer, é um disparate total aquilo que andam a fazer com o povo português. A enganá-lo como se o povo fosse completamente tapado ou estúpido. 8 vezes superior à inflação é o que se verifica nos preços da alimentação, da qual nenhum de nós pode prescindir, e estou a falar, repito, na alimentação básica do dia-a-dia, neste caso, um simples bife de peru com batata frita. Imagine-se, não há nada mais simples do que isto e aqui nada se pode poupar. Num pequeno cabaz de compras, que o ano passado custava 3,73 €, como estão a ver, se a inflação que nos vendem fosse verdadeira, se fosse de 7,8, como eles dizem, bom, esse cabaz custaria 14,80. Não sabem quanto é que ele custa realmente? Pois ele custa 22,20 €. 62% é quanto se verifica na realidade na inflação. Não na ficção,
na realidade que nós temos que pagar nas caixas de supermercado no dia-a-dia. 62%. E há uma notícia de última hora que nos diz que os preços dos alimentos estão a subir mais em Portugal do que em toda a zona euro. Imagine-se, estão a subir mais aqui, no país mais pobre da Europa, do que em toda a zona euro. Todos os outros países são muito mais ricos do que nós. Meus caros, a inflação real em Portugal é 8 vezes superior à inflação média àquela que o INE e o Governo nos vendem. Não é o dobro, não é o triplo, é 8 vezes superior, e só na alimentação. Eu falei com alguns fornecedores de um restaurante que frequento aqui em Ceia e todos me garantiram que os produtos subiram no mínimo 60%. Então, se a matéria-prima em armazém com que o restaurante vai trabalhar a seguir subiu no mínimo 60%, é impossível que os restaurantes continuem a praticar os mesmos preços do ano passado. Mas eu, para além disso, ainda pergunto outra coisa. Se as matérias-primas nos armazéns subiram 60%, e isso reflete-se, obviamente, em todo o lado, nos supermercados também, é este o número mágico, 62%? Como é que o Governo tem a coragem de continuar a dizer aos portugueses que a inflação em Portugal rondou os 7,2%? Meus caros, é 10 vezes mais, é quase 10 vezes mais a inflação real do que aquela que nos vendem. E já nem estou a contar com as rendas, que também aumentaram mais de 50%, com a energia, que aumentou entre 10% a 15%, e com o gás, que aumentou também perto de 50%. Digam-me, pergunto novamente, digam-me qual foi o produto em Portugal que subiu apenas ao nível da inflação? Qual foi o produto que subiu apenas os tais 7,2% que Costa nos garante que subiu? Digam aqui em baixo na caixa de comentários, porque eu sinceramente não encontro nenhum. Isto, para mim, é um caso até de polícia, é um caso crasso de desinformação por parte do Governo, e ainda bem que ainda vai havendo algum jornalismo, senão o povo português via o dinheiro desaparecer do seu bolso como que por magia e ficava a interrogar-se, meu Deus, mas onde é que eu meti o dinheiro, não é? Então eu tinha dinheiro há pouco tempo e agora não tenho nada e o mês ainda vai a meio. Aqui está a resposta, meus caros. A resposta é que a inflação não é de 7,2% e mesmo que o fosse, nós já não tínhamos poder de compra para acompanhar esta inflação. Nós fomos aumentados 0,9%, não chegou a 1% na função pública e os privados foram aumentados entre 3% a 5%. Como é que se podia fazer face a uma inflação de 7,2%, mesmo que fosse verdadeira? Mas não é. É que a inflação é de 62% e, portanto, é completamente impossível que o povo, que a classe média e até alguma alta consiga manter o poder de compra com um aumento de preços estrondoso como este. Portanto, mais uma vez reforço a ideia de que este governo não chegará de maneira nenhuma ao final do ano. Concordas, Docha? Claro. Pois.